Fala galerinha, boa tarde, aqui é o professor Diogo Xavier e como prometido aos meus alunos do nono ano, vou gravar uma explicaçãozinha sobre as funções do se e as funções do que. De uma maneira bem simples, direta, com explicação e exemplos, para poder pelo menos facilitar aí no estudo de vocês, na revisão que vocês fizerem em casa. Começando aí com as funções que a palavra que pode exercer no período, vamos começar com a função de substantivo. A palavra que como substantivo vai significar algo, um certo ar de tal coisa. Por exemplo, Rio Doce tem um que de faroeste. Esse um que tem algo, tem um pouco, tem uma aparência, tem um ar de faroeste. Tá? Então é muito pouco usado nesse sentido e nessa função o que, e ele vai ser antecedido de algum artigo geralmente definido ou algum pronome indefinido ou algo do tipo. Mas principalmente o artigo indefinido, é que é mais utilizado, e o que nesse sentido, que como substantivo vai ser sempre acentuado. Tem aquela música, né? Meu bem querer tem um que de pecado, e tem um algo de pecado, tem alguma coisa de pecado. A próxima função aí do que é a de interjeição. Para não confundir, o que como interjeição vai estar quase sempre sozinho. Vai ser uma frase nominal, ou seja, não vai ter verbo ali, vai ser somente a palavra que, seguida de uma interrogação ou exclamação, ou interrogação e exclamação, já que aí ela funciona como interjeição e a interjeição exclama de maneira geral. E essa interjeição vai expressar uma sensação de espanto, surpresa, admiração, algo do tipo. E aí ele vai ser também sempre acentuado, tá? Só que não vai ser antecedido de artigo. Um exemplo aí, que tem certeza disso, esse que indica um espanto e ele está sozinho nesta frase, que é portanto uma frase nominal, não possui verbo, tá? Então seria essa função de interjeição. Veja que esse que não está acompanhando nem outra palavra, que absurdo! Que coisa feia, nada disso, ele está sozinho, então ele vai ser o papel de interjeição, para a gente diferenciar depois de outras funções. A função seguinte é de pronome interrogativo, que pode ser um pronome substantivo ou pronome adjetivo interrogativo. Veja, um pronome substantivo é aquele que exerce a função de substantivo, ele funciona como se fosse um substantivo, ou seja, ele representa um. Um pronome adjetivo é aquele que se liga a um substantivo, portanto funciona como se fosse um adjetivo. E aí o pronome substantivo interrogativo é usado em orações interrogativas diretas ou indiretas. No início de frase ele vai ser acentuado e antecedido de O. Quando tiver no início ou no meio da frase, sem nenhuma pausa depois dele, nenhuma pontuação depois dele, ele vai ser sem acento e pode ser antecedido pelo O. No dia a dia utilizamos mais com o O mesmo, tá? Mas é uma possibilidade que ele não tenha esse O antes. Por exemplo, que você disse? É muito comum que a gente fale no dia a dia o que você disse. As duas formas estão corretas, mas aí o que está sendo usado para fazer uma pergunta. Mas professor, por que é substantivo interrogativo? Veja bem, que nesse caso não está acompanhado de nenhuma outra palavra que ajude a fazer a pergunta. Ou seja, não estou determinando o tipo de resposta que eu quero necessariamente. Por exemplo, que mentira você disse? Eu estou determinando que a minha resposta vai ser uma mentira. Aí esse que está acompanhando o substantivo, portanto, ele vai funcionar como adjetivo. Não é o nosso caso aqui agora. Tá? O que está sozinho, nesse sentido de fazer a pergunta, ele não acompanha nenhum substantivo para determinar essa pergunta, então por isso ele é o próprio substantivo, ele funciona como se fosse o próprio substantivo, tá? Por isso eu digo que é pronome substantivo interrogativo. O que você disse? Você disse o quê? Poderia me dizer ou poderia dizer-me o que aconteceu aqui? Então todas elas estão sendo usadas, todos eles os quês estão sendo usados para fazer uma pergunta, antecedidos ou não de artigo, e não está acompanhando nenhum substantivo para determinar essa pergunta. Então esse é o papel, essa função de pronome substantivo interrogativo. E aí fazendo um contraponto com o pronome adjetivo interrogativo, ele vai acompanhar o substantivo para ajudar aí a fazer a pergunta, determinar a pergunta. Por exemplo, que surpresa você preparou? Veja, se a gente puder fazer uma ligação, se a gente puder puxar uma setinha da palavra que para alguma outra,
Eu diria que esse que está relacionado com a palavra surpresa, que é substantivo, ou seja, o que está ligado a um substantivo para determinar qual é a pergunta. E a minha resposta vai ser, óbvio, uma surpresa. Que presente ela escolherá? De novo, mais uma vez, o que está ligado a um substantivo, no caso aí, presente, e ele funciona então como se fosse um adjetivo, acompanha o substantivo para determinar aí qual é a pergunta, então ele é um pronome adjetivo interrogativo. Então diferenciando, pronome substantivo interrogativo vai estar sozinho fazendo a pergunta. Não que na frase só tenha ele, mas ele não acompanha nenhum substantivo para ajudar a fazer a pergunta. Já o pronome adjetivo interrogativo vai acompanhar aí um substantivo para fazer a pergunta, ok? E aí a gente deixa esses dois tipos de pronomes interrogativos e vamos para alguma outra função. A função de pronome adjetivo indefinido. Ele vai intensificar algum substantivo, ou seja, sempre que eu tiver algum pronome classificado como pronome adjetivo, ele vai acompanhar, ele vai estar ligado a um substantivo. E nesse caso, ele vai estar exclamando, vai estar intensificando a ideia de um substantivo. Então temos aí esse que carrão, que está ligado ao substantivo carrão, carro nominativo. O próprio fato de eu utilizar o carro nominativo já dá um pouco de característica para esse carro, não de tamanho, mas de qualidade. É um carro caro, ou bom, ou chique, ou algo do tipo. E o que cena mais linda será que... Opa, não vamos se empolgar. Esse que cena mais linda, o que está ligado à palavra, ao substantivo cena. Então ele funciona como um adjetivo, um pronome adjetivo. Está intensificando a ideia de cena. Então aí a gente tem o pronome adjetivo com essa função de intensificar um substantivo e ter um pronome indefinido porque ele não está perguntando. Se fosse uma pergunta, como a gente já viu, pronome adjetivo interrogativo, como não é pergunta, pronome adjetivo indefinido. Então, professor, pela lógica, nós vamos ter um pronome substantivo indefinido? Não. O pronome indefinido é só, nesse caso que a gente está estudando, o que como pronome definido, ele só vai ser adjetivo. Ok? Passando aí para o próximo item. Que na função de advérbio. Veja, a gente viu no pronome adjetivo indefinido que ligado ao substantivo para intensificar esse substantivo. Se esse que estiver ligado, por exemplo, a um adjetivo, a um advérbio, a uma outra palavra para intensificar esse sentido dessa palavra, aí eu vou ter um advérbio de intensidade. Exemplo, que bonito, que linda. O que está ligado à palavra bonito, que é adjetivo. Que linda, que está ligado a linda, que é também um adjetivo. E aquela palavra que é usada para intensificar um adjetivo ou um advérbio é o próprio advérbio de intensidade, certo? Então, diferenciando, para não confundir, se é o que está ligado a um substantivo para intensificar, ele vai ser um pronome adjetivo indefinido. Por exemplo aí, que carrão, que cena mais linda. Ele está ligado ao substantivo. Se que está ligado a alguma outra classe gramatical, geralmente um adjetivo, para intensificar também, uma classe gramatical que não corresponda ao substantivo, não seja substantivada, ele vai ser um advérbio de intensidade. Ok? Bonito, linda, são adjetivos, então que está intensificando esse adjetivo. Advérbio de intensidade. Só para tentar melhorar isso aí, esclarecer um pouco mais, vamos pegar um exemplo de uma série que quase ninguém conhece, né? Um tal de Chaves. E aí tem uma musiquinha de Chaves que fala: que bonita a sua roupa. Veja, o que está imediatamente próximo de bonita, que é um adjetivo. Então, que bonita a sua roupa, que está intensificando bonita, que é adjetivo, então que vai ser advérbio de intensidade. Agora, se eu falasse, em vez disso, que roupa bonita, o que estaria imediatamente junto de roupa, portanto, se está intensificando o substantivo, esse que vai ser pronome adjetivo indefinido. Ok? Passando para o próximo item, o que, como preposição, ele vai estar dentro de uma locução verbal. Os casos que nós estudamos foram todos envolvendo o verbo ter, então tem uma locução verbal com o verbo ter, tem o que no meio e tem algum verbo no infinitivo depois. Tenho que estudar. Tinha que ser o Chaves. Nós temos que nos esforçar.
Tudo isso, o que está exercendo o mesmo papel que o de exerceria. Normalmente, né, na gramática padrão, essa locução verbal seria usada a preposição de. Né? Tenho de estudar, tínhamos de estar lá, temos de nos esforçar. Mas, como no dia a dia, no contexto mais cotidiano, nós utilizamos o que no lugar desse de, mas é o mesmo uso, a mesma função, e a palavra de é preposição, então o que, nesse caso, também vai ser preposição. Beleza? Não tem nenhum bicho de sete cabeças com o que como preposição, não. Que como pronome relativo. Nós já estudamos exaustivamente as orações, entre elas as orações adjetivas. Pronome relativo é a palavra que vai iniciar uma oração adjetiva, substituindo algum termo antecedente para não ter uma repetição. Tá? Então ele retoma o termo antecedente e introduz a oração adjetiva, que vai ou restringir, delimitar, ou vai explicar este termo antecedente. Vamos aqui, por exemplo, a casa que comprei é magnífica. Que está retomando a casa, está acrescentando uma delimitação, está restringindo que casa é magnífica. Qual é a casa que é magnífica? Aquela que eu comprei. Então, que comprei é uma oração adjetiva. O pronome relativo que caracteriza, no caso, delimita, especifica qual é a casa. Quando eu uso também a casa em que moro é magnífica, esse em que moro acrescento informação extra para o substantivo a casa. Então, em que moro é uma oração adjetiva. A palavra que inicia, a palavra que, quando inicia uma oração adjetiva, ela vai ser pronome relativo. E uma dica: o pronome relativo que pode ser substituído, em geral, o sentido é correspondente à expressão o qual, a qual, os quais e as quais, ou seja, o qual e as variações de número e gênero. Tá? Então, eu poderia colocar que a casa a qual comprei é magnífica. E poderia dizer também que a casa na qual moro é magnífica. Ok? Então, que quando liga uma oração adjetiva, quando inicia uma oração adjetiva ligando a um termo antecedente, vai ser pronome relativo. O que? A palavra que pode ser também uma partícula expletiva ou partícula de realce ou expressão expletiva de realce. É quando ele sintaticamente não é necessário, não é obrigatório para a oração ter algum sentido, e ao mesmo tempo, quando eu tiro esse que ou a expressão é que, o verbo ser, em qualquer tempo, não só presente, mas o que, isso não altera nem o sentido nem a sintaxe da frase, ou seja, sintaticamente a frase continua da mesma forma. Quando eu digo, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Esse que pode ser, esse segundo que está marcado aí, pode ser facilmente retirado sem prejudicar o sentido e sem alterar a sintaxe da frase. Que saudades eu tenho. Que saudades aí é o objeto do verbo ter, e o que aí está só com a função de intensificar, de dar uma força maior à mensagem passada. Da mesma forma, quando eu digo é deles que precisamos, eu poderia tirar essa expressão, precisamos dele, deles, quem precisa de algo, verbo transitivo indireto, e deles, objeto indireto. Não alterou a sintaxe da frase. Esse é e esse que tem aí uma função, então, de realce expletiva, beleza? Então, ou quando o que, ou quando o verbo ser mais o que, primeiro o verbo ser, tá? O que vem depois. Tiver essa função, apenas dar uma ênfase na frase, de intensificar o sentido, aí a gente tem o caso da expressão expletiva, no caso do é que, do verbo ser mais o que, ou uma partícula expletiva, quando eu tenho somente o que. Beleza? Próximo item, próxima classificação, que é no papel de conjunção. Aí complica um pouco mais, porque conjunção tem várias classificações possíveis. Eu já mostrei para vocês, já desenhei no quadro, já coloquei o esqueminha dos tipos de conjunção e de que oração essas conjunções estão ligando. Se você estiver na página do Facebook, você volta em algumas postagens atrás, tem também um link para uma postagem sobre conjunções, com esse mesmo esqueminha, separando os tipos de conjunção e os tipos de oração, beleza? Então, vale a pena dar uma revisada para poder entender melhor esse assunto. A primeira, conjunção coordenativa aditiva. É um uso pouco comum, o que como aditiva, geralmente eu tenho uma repetição.
eu tenho uma repetição e o que está ligando essas duas repetições para indicar, para intensificar mesmo essa ideia repetida. Por exemplo, diz que diz, mas não faz nada. Esse que está ligando diz e diz, dois termos de mesma função sintática. Então ele funciona como uma conjunção coordenativa aditiva. Tá? Tentou que tentou e finalmente conseguiu. Esse tentou o que funciona como aditiva. Ele, como conjunção coordenativa explicativa, ele tem um valor aproximado depois, uma justificativa para uma ordem, um pedido, um conselho, uma hipótese. Exemplo, devemos nos amar, que o ódio consome e destrói a alma. Porque eu digo, afirmo que devemos nos amar. Porque o ódio consome e destrói a alma. Então esse aqui aí funciona como a explicação, a justificativa para essa afirmação inicial de que devemos nos amar. Conjunção subordinativa integrante. Veja, o que como conjunção integrante, o se também, quando a gente vai ver mais adiante, iniciam as orações subordinadas substantivas, que funcionam ou como sujeito, ou como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo da oração principal. Ok? Então, uma exerce a função sintática em relação à outra. A palavra que vai iniciar aquela que exerce a função sintática. E aí temos um exemplo. Ficou claro que você não vai mais discutir o mesmo assunto. Você temos aí. Ficou claro. Ficar, nesse caso, é um verbo de ligação. Ele está ligando o predicativo do sujeito, que é claro, a característica, um estado atribuído pelo verbo. Então, o verbo de ligação ficou, predicativo do sujeito, claro. E que você não vai mais discutir o mesmo assunto é a oração subordinada. Mas vamos analisar só a principal. Ficou, verbo de ligação. Claro, predicativo do sujeito. O que é que falta para essa oração estar completa? O sujeito. Então, que você não vai mais discutir o mesmo assunto, ficou claro. Esse pedaço aqui, ficou claro que você não vai mais discutir o mesmo assunto, funciona como o sujeito da oração principal, que é ficou claro. Então esse que está ligando, iniciando a oração que funciona como sujeito de outra. A oração que funciona como sujeito de alguma outra é a oração substantiva. E a palavra que, quando inicia a oração substantiva, vai ser sempre conjunção integrante. Vamos ver o que como conjunção subordinativa causal. Ele vai ter um valor próximo do porquê, quando existe aí uma relação de causa e consequência, e o que está iniciando a causa. Tá? Então, o que pode ser também uma conjunção consecutiva, ele pode indicar também consequência, mas nesse caso aí a gente vai ter um valor próximo do porquê quando ele iniciar a causa e a consequência vier na outra oração. Desconfiado que era, mandou instalar câmeras até nos banheiros da residência. Perdão. Então esse que era está indicando a causa, o motivo para que ele mandasse instalar as câmeras até nos banheiros da residência. Aconteceu isso, ele já fez, isso já foi consequência. E qual foi a causa? O fato dele ser desconfiado. Então poderia, por exemplo, colocar, já que, uma vez que, geralmente o que com esse valor de causal pode ser trocado por essas expressões, uma vez que, eu poderia dizer, uma vez que era desconfiado, ou já que era desconfiado, como era desconfiado, mandou instalar câmeras até nos banheiros da residência. E aí seria o que com a função de conjunção subordinativa causal. E aí faltou colocar inclusive o que como conjunção subordinativa adverbial. Então essa causal aí é adverbial, tá? Como adverbial consecutiva. Só como mais um exemplo. A gente tem outros tipos, tá? Não tem todas as classificações aqui, até porque as outras são mais comuns. O que é como comparativa? Eu estudo mais que ele. Esse que ele é valor comparativo. Então o que vai ser conjunção adverbial comparativa. Se eu digo ele estudou tanto que tirou nota máxima na prova, esse que está indicando a consequência do que veio antes. Então estudou tanto que tirou nota máxima na prova é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Certo? Então o que pode ter outros valores dentro das orações adverbiais, das conjunções adverbiais, mas esses que eu coloquei aqui são os que
talvez ofereçam mais dificuldade de você reconhecer, no caso da causal, né? Você reconhecer o que como causal, até porque é mais difícil utilizarmos. E é isso. Então, para o que? Por enquanto é só, vamos para os usos da palavra se. O se também pode ser usado, assim como o que, como substantivo, tá? Só que se o que já é pouco usado, o se é menos ainda. Então, por exemplo, é como se fosse uma condição para que algo acontecesse. Ah, eu darei um chocolate para todos os meus alunos. Mas tem um se. Preciso que todos tirem nota alta. Então, esse um se funciona como substantivo, é como se fosse tem uma condição, tem algo estabelecido para que de fato essa ação aconteça. Vamos ver aí o se como partícula passivadora. Isso aí é algo que confunde bastante. A gente tem que analisar os verbos para poder descobrir o se. Ou como partícula passivadora, ou como índice de indeterminação do sujeito. Ele, como partícula passivadora, vai acompanhar um verbo transitivo direto com um objeto direto. Ou um verbo transitivo direto e indireto com o objeto direto, que se transforma em sujeito. Então, quando eu coloco o verbo transitivo direto mais o se, o que passa a ser, normalmente seria o objeto, passa a ser sujeito. Por exemplo, roubou o quadro. Quem rouba, rouba algo, verbo transitivo direto. O quadro seria o objeto direto. Se eu colocar o se, roubou-se o quadro, eu coloquei essa frase automaticamente para a voz passiva sintética. Ou seja, corresponde na analítica a o quadro foi roubado. Então, roubou-se o quadro. O quadro que antes era objeto direto, quando eu coloco o se, ele vira o sujeito. Da mesma forma que eu coloco alugam casas. O alugam está indefinido, né? Alguém aluga casas. Não disse quem era o sujeito. Quem aluga, aluga algo. Esse algo é casa. Então, verbo transitivo direto e objeto direto, casas. Eu poderia dizer aluga-se casa. Aluga, verbo transitivo direto, mais o se. Então quer dizer que casa, que era objeto direto, passou a ser agora sujeito da voz passiva, é o mesmo que casa é alugada. Agora, se eu coloco casas no plural, já que casas nesse caso virou sujeito, eu vou ter o seguinte: alugam-se casas, porque corresponde a casas são alugadas. Se o verbo aí está no plural, em alugam-se casas também tem que estar no plural, porque o sujeito casas está no plural. Então é isso. O verbo transitivo direto, quando tiver o se, e não for, por exemplo, voz reflexiva, não for pronome reflexivo, não for recíproco, a gente vai ter uma possibilidade muito grande de ser partícula passivadora. E o que seria normalmente um objeto direto desse verbo vai ser o sujeito. Elegeu-se mais um corrupto, na verdade vários, né? Mas elegeu-se mais um corrupto quer dizer que mais um corrupto foi eleito. Então, mais um corrupto é o sujeito do verbo eleger. Se eu tirasse o se, aí eu teria elegeu, o sujeito aí está implícito, não sabemos quem é, mais um corrupto. Quer dizer que alguém que está implícito elegeu, verbo transitivo direto, mais um corrupto, objeto direto. Mas lembrando, quando colocamos o se, como é o caso dessa frase aqui, a gente tem agora voz passiva sintética. Então, mais um corrupto é sujeito e elegeu seria o verbo desse sujeito. E no plural, elegeram-se vários corruptos. Já que vários corruptos é o sujeito, o verbo tem que vir aqui no plural. Elegeram. Beleza? E aí o se como índice de determinação do sujeito. Ó, se na partícula passivadora o se tem que acompanhar o verbo transitivo direto ou bitransitivo, aqui a gente tem o seguinte: verbo transitivo indireto mais o se, verbo de ligação mais o se, ou verbo intransitivo mais o se. Aí a gente vai ter o sujeito indeterminado, logo o se vai ser partícula passivadora. Então a gente tem, ó, precisa-se de homens honestos. Quem precisa de algo, verbo transitivo indireto, mais o se. Então o sujeito é indeterminado e de homens honestos é o objeto indireto. Aqui se é feliz. O verbo aí é o verbo ser, verbo de ligação. O predicativo do sujeito feliz. Mas eu não digo quem é feliz. Eu não explicitei, eu não trouxe o sujeito. Então, se eu uso o verbo de ligação mais o se, quer dizer que eu não quero, ou não posso, ou não tenho como, determinar o sujeito. Eu estou usando o sujeito indeterminado. Logo, o se vai ser também índice de determinação
do sujeito. Ainda se morre de câncer no Brasil. A gente esclareceu, determinou, explicitou quem é o sujeito, quem é que morre de câncer no Brasil? Não. Então o sujeito aí mais uma vez está indeterminado através do se, porque morrer é um verbo intransitivo. Então aqui o sujeito é indeterminado porque o verbo é intransitivo mais o se, e o se então seria índice de indeterminação do sujeito. É quando eu tenho o sujeito indeterminado através do se ligado a um desses três verbos. Verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, uma dessas três classificações. O se também pode ser usado como partícula de realce. E ele pode, claro, ele vai se adaptar à pessoa. O se vai ser na terceira pessoa, outras pessoas vai ter outra partícula, outro pronome de realce. Acompanha o verbo intransitivo com o sujeito explicitado, claro. São os pronomes me, ti, si, nos e vos. Exemplo. Ela se morre de ciúme do namorado e eu me morro de ciúmes da Teté. O ela se morre e eu me morro são verbos intransitivos, mas ainda se tem um se, para talvez dar uma ênfase maior, dar um efeito de drama ou de ênfase de maneira geral. Tá? Então aí o se funciona como partícula expletiva ou partícula de realce. Em algumas situações, o verbo precisa obrigatoriamente daquele pronome, né, o me, o ti, si, nos, para ter o sentido que se quer passar, ou mesmo para ter algum sentido. Porque alguns verbos podem ser usados como pronominais, que é esse caso, que ele precisa desse pronome, dessa partícula, si, nos, vos, me, ti, por aí vai. Ele precisa dessa partícula em alguns casos, em outros casos não. Mas tem verbo que sempre vai precisar. Por exemplo, vamos pegar o verbo tornar. O verbo tornar pode ter o sentido de regressar, de voltar. Nesse caso, ele não é verbo de ligação, portanto, ele não vai ser pronominal. Eu só uso tornar. Ele tornou a escola. Quem tornar a algum lugar. E a escola tem um artigo, então tem crase aí, né? Tornou, ele tornou a escola. Claro que o mais usado, o mais comum é utilizar o retornou. Mas de qualquer forma, tornar sem a partícula, sem o pronome. Só que o verbo tornar-se, o verbo de ligação, ele se tornou aluno, ele se tornou professor, nós nos tornamos o Batman, sei lá. E aí a gente tem o verbo tornar-se como de ligação, está ligando o sujeito a um predicativo, sempre vai precisar dessa partícula. Eu me tornei, ela se tornou, nós nos tornamos. Então isso é um verbo pronominal. Se é um verbo pronominal, essa partícula que vem junto com ele, esse nos, vos, me, ti, si, por aí vai, são chamados de parte integrante do verbo. Ok? Então, nesse caso em que o verbo vai precisar, como é o caso do tornar-se, dependendo do significado, se eu quero usar ele como de ligação, ele vai ter que ter essa partícula, então a partícula vai ser parte integrante do verbo. Se eu tenho, por exemplo, verbos que sempre precisam dessa partícula, por exemplo, o verbo suicidar-se. É um verbo que demanda, precisa de fato dessa partícula. Ela se suicidou. Eu nunca me suicidaria. Nós não nos suicidamos. Essa partícula é obrigatória para o verbo suicidar-se. Então, nesse caso, o se, o nos, o me, o ti também vai ser parte integrante do verbo, ok? Que eles são essenciais, necessários para que o verbo tenha algum sentido, que ele possa ser usado através das normas gramaticais da língua portuguesa, até mesmo informais, a norma coloquial, muitas vezes essa partícula não tem como ser retirada. Temos o se como pronome reflexivo ou recíproco. Quando é que acontece isso? Quando o verbo não precisa obrigatoriamente daquela partícula, e essa partícula está indicando que o sujeito ao mesmo tempo praticou e sofreu a ação. Ele praticou uma ação e sofreu as consequências dessa mesma ação. Por exemplo, o verbo pintar. Pintar não precisa necessariamente de uma partícula para ter um sentido completo. Eu digo, ela pintou a parede, nós pintamos o chão. Não precisa da partícula. Agora, se eu digo, ela se pintou na aula de artes, esse se não é obrigatório para o verbo, mas está indicando que o sujeito, ela, tanto praticou a ação quanto foi alvo dessa ação. Então, isso é uma voz reflexiva. Então, o pronome é reflexivo. Tá? Esse se.
Ela se machucou quando caiu de novo. Ela se machucou, foi ela que praticou a ação, mas ela machucou a si mesma. Então ela foi alvo da ação também. O se aí é pronome reflexivo. Agora, quando eu digo que Teté e Maria se amam, quer dizer que uma ama a outra. Claro que depende do contexto. Eu poderia dizer que elas nunca se sujeitariam a algo que vá humilhá-las ou algo que vá colocá-las numa situação enganadas ou algo do tipo. Então, eu estou dizendo que cada uma ama a si mesma. Seria reflexivo. Mas quando eu quero dizer que uma ama a outra, como é o caso aqui, já que o contexto está em aberto, Teté e Maria se amam, uma ama a outra. Elas se abraçaram, uma abraçou a outra. Então, é um pronome recíproco ou pronome reflexivo recíproco. A nomenclatura varia um pouquinho aí de autor para autor. O se pode ser usado como conjunção integrante, ou seja, inicia uma oração substantiva que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. Exemplo, analisamos se as propostas eram convenientes. Vamos ver isso aí. Quem analisa, analisa algo. Verbo transitivo direto. O se as propostas eram convenientes já é outra oração. E essa oração funciona como objeto direto do verbo analisamos. Então, uma oração que funciona como objeto direto é oração substantiva. E o se, quando começa a oração substantiva, vai ser conjunção integrante. Conjunção subordinativa causal. Eu vou ter o se. O se vai ter uma aparência muito grande de conjunção condicional, vai parecer conjunção condicional, só que ele não estabelece uma condição para que algo aconteça, ele indica a causa para que algo aconteça. E eu posso substituir sem problemas pela conjunção, pela expressão conjuntiva, já que, uma vez que, como. Exemplo, se não tinha competências para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Ou seja, já que não tinha competências para o cargo, uma vez que não tinha competências para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta. Então esse se está indicando uma circunstância de causa. Então vai ser conjunção subordinativa adverbial causal. Mas abreviando, eu poderia colocar como conjunção adverbial causal, por exemplo. Temos aí o se como conjunção subordinativa condicional, que é o mais utilizado, é o mais comum. Ele estabelece um sentido de condição, ele coloca uma condição para que a oração principal aconteça. Se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos aproveitar mais o passeio. Veja, poderíamos aproveitar o passeio, porém a condição é só se estivéssemos saindo mais cedo. Não saindo mais cedo, não poderíamos aproveitar mais o passeio. Então, o se está indicando a condição, ele vai ser uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, essas ferinhas temos, claro, outras funções morfológicas, semânticas, sintáticas, que o que e o se podem exercer, mas aí a gente viu as principais, as mais talvez complexas e também utilizadas. E é isso. Qualquer dúvida, comentem, perguntem, dentro do possível eu vou tentar responder, tá? Então é isso, galera. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.